Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Liga do Estudo do Envelhecimento Humano. Eu sou a Estela, acadêmica de enfermagem, e hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a todos: políticas públicas para os idosos e o papel da terapia ocupacional. Nossa segunda convidada de 2025 é a Camila Manzotti, bacharel em terapeuta ocupacional pela UFPR, mestre em desenvolvimento regional e políticas públicas pela Universidade Federal da Fronteira Sul, analista em saúde da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. Atualmente coordena as políticas de atenção primária em saúde e saúde do idoso, que vai nos falar um pouco sobre políticas públicas voltadas para a população idosa e como a terapia ocupacional pode contribuir nesse cenário. Prazer te ter aqui, Camila. Obrigada, muito bem, muito bom estar aqui, poder falar um pouquinho sobre essas políticas nossas aí. Camila, para iniciarmos então, eu gostaria de saber o que te interessou a trabalhar com os idosos. Bom, desde a minha formação eu acabei me direcionando um pouco para a área de saúde mental logo após formada, né? E aí nessa interlocução um pouco da saúde mental com a população idosa, quando eu vim para o estado, né, assumindo aí o papel, né, como mobilizadora de política pública aqui na região nossa, dos nossos 24 municípios, essa proximidade, né, da saúde mental com a saúde do idoso acabou me trazendo esse interesse, né? Então hoje já deve fazer, eu acho que uns 7 anos, né, que a gente acaba tentando mobilizar essa política aqui na região, e aí é isso que me traz, então, aqui hoje também para estar discutindo isso com vocês. Que legal. Quais são as principais políticas públicas existentes hoje no Brasil voltadas à pessoa idosa? Bom, a nível de política pública, a gente está aí fechando 20 anos, né, de política pública que a gente tem aqui no nosso Brasil, né. E aí, em 2006 foi publicada a Política Nacional, e em 2021 o Estado do Rio Grande do Sul publica a Política do Estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que a nível desse marco, né, claro, eu sou servidora do Estado, né, a gente acaba percebendo o quanto que a gente evoluiu, né, nesses últimos anos na política do idoso aqui no Estado. Então a gente começa, por exemplo, em 2021 tem a publicação, em 2022 começa a Rede Bem Cuidar, que é um programa de governo que veio trazendo 4 ciclos, 2 anos, mobilizando as políticas nos municípios, né. Então a rede, você tinha que fazer uma adesão, o município aderia ao programa e aí tinha que estar mobilizando ações, né, junto com a sua população idosa da atenção primária à saúde. Então acho que isso trouxe um marco importante e hoje a gente já está evoluindo nesse marco, pelo menos aí no estado, na ideia de fornecer também um serviço mais especializado para esses idosos mais frágeis, né? Então eu acho que a gente tem uma evolução maior a nível do governo do estado do Rio Grande do Sul, e agora, né, há pouquíssimo tempo, o governo federal publicou também, e pela primeira vez é um marco significativo de trazer um indicador voltado para a saúde do idoso. Então a gente sempre teve indicadores mais a nível materno-infantil, um pouco na questão das doenças crônicas, pré-natais, enfim, e aí a gente está trazendo também um indicador, né, federal que já está mobilizando aí processos de trabalho na atenção primária, também voltada para a população idosa. Então a gente está evoluindo aí, eu acho, né, pouco ainda em retardo, mas evoluindo nessas políticas, sim. Então, na sua percepção, você acha que essas políticas têm sido efetivas na prática e no dia a dia? Olha, é o que eu estava comentando no final da pergunta passada. A gente está, acho que, muito atrasado pensando em política pública e pensando na nossa evolução etária, né, da nossa pirâmide do Brasil. Então, por exemplo, a nível do governo federal, ou até agora o governo estadual iniciando, a gente, por enquanto, essas políticas estão apenas estratificando como o idoso está. Né? Ele é um idoso robusto, né, sua condição clínica é uma condição boa ou não, é mais frágil, mas a gente está num um desfalque muito grande para atender essa população idosa. Né? E aí é isso que me preocupa bastante. Estamos iniciando no estado, né, esperamos que tenha um bom desempenho aí, né, essa atenção secundária, mas quando a gente vai pensar na atenção terciária, né, ou acessos a cirurgias, ou mesmo que seja para uma catarata, né, o quanto de fila que a gente tem ainda, quanto que é moroso, quanto que a gente ainda não consegue atender, é uma população que tem exigido cada vez mais o sistema público de saúde. Então a gente tem sim um processo de evolução, mas tá muito ainda, acho que tem muito ainda que evoluir, né, a nível de processos de trabalho, ou mesmo recursos, implementações aí na prática do dia a dia. E quais avanços você destacaria e quais lacunas ainda existem?
Bom, eu acho que os avanços têm sido esses que a gente já tem marcado, né? Acho que a Rede Bem Cuidar foi um ótimo avanço, a gente percebeu mudanças de processos de trabalho na atenção primária voltada ao idoso. O próprio governo federal trazendo um indicador, acho que assim, é um marco muito, muito importante, mas eu acho que as lacunas ainda são muitas, a gente está muito engatinhando, né? Porque a gente ainda está tendo, por exemplo, situações de idosos acamados já, que precisam de home care ou que estão né, nas suas ILPIs, né, as instituições de longa permanência, precisando de suporte, né? E aí nesse atraso, assim, eu percebo que a gente ainda está remando muito para conseguir atender o que efetivamente hoje a gente já precisa nesse momento, né, na prática, para atender bem esse idoso. Uhum. E Camila, qual é o papel da terapia ocupacional na efetivação dessas políticas? Bom, na hora que eu trago a terapia ocupacional, assim, eu sou muito encantada por essa formação, né, porque ela vê o ser humano como um todo, né, e aí, assim, a gente percebe, né, na prática da terapia ocupacional, esse olhar, tanto cognitivo, o olhar da condição clínica, física, a questão social, né, emocional, então, a comunitária, a gente faz realmente esse olhar, né, desse processo global do indivíduo. Porque o papel do terapeuta ocupacional é exatamente tentar, dentro da sua potencialidade, né, de cada indivíduo, como que ele pode estar realizando as suas atividades, que a gente chama de vida diária, né, as AVDs, ou as atividades instrumentais de vida diárias, que são as AIVDs. Então a gente faz todo um estudo dentro da realidade daquele indivíduo e dentro disso a gente vai tentar buscar adaptações, se precisa, ou reabilitação, para que ele possa, dentro do seu potencial máximo, exercer a sua independência, a sua funcionalidade, que é o que a gente mais pensa para a população idosa. E aí, hoje, a integração desse profissional dentro da atenção primária acaba acontecendo muito mais dentro das equipes que agora estão sendo retomadas, né, as equipes multiprofissionais. Né? Então, hoje a gente tem um leque de profissões que podem estar compondo a atenção primária à saúde e o terapeuta ocupacional é um desses profissionais que podem vir contribuir com todo esse processo. Né? Isso eu estou trazendo só mais voltado para a população idosa, mas que, enfim, contribui então com a atenção primária no geral aí nessa qualificação do serviço. E você poderia dar exemplos práticos de projetos, programas ou atendimentos que fortalecem a autonomia e a qualidade de vida dos idosos? O projeto maior que eu coloco assim, hoje eu tenho um pouco de até pesar, assim, porque é a Rede Bem Cuidar, acho que ele foi, para mim foi um start, né, a nível de mobilização, acho que foi importantíssimo, só que eu tenho um pesar porque a gente teve 2 anos, que foi 2022 e 2023 ali, voltados ao idoso e agora ele acabou modificando para a rede materna, paterna e infantil. Então, é claro, teve um processo de trabalho que melhorou na atenção primária, mas se a gente não tem políticas cada vez mais mobilizando, a gente acaba, né, fragilizando novamente, né, os cuidados, porque troca profissionais, porque muda processos, a gente muda focos e aí a gente pode esquecer um pouquinho, né, nesse decorrer aí. Então, eu acho que um ótimo projeto foi a rede e espero que a gente possa ter cada vez mais, né, esses tipos de projeto, porque é uma população que a gente está comentando, até o momento atual parece que nunca foi nem vista, né? A gente pensava em diminuir mortalidade infantil, cuidar do pré-natal, cuidar dos doentes, né, das doenças crônicas, mas é uma população que a gente parece que nunca tinha olhado, né? Então acho que cada vez mais a gente precisa ter esse foco de atenção, sim. Uhum. E de que forma a terapeuta ocupacional pode contribuir para a inclusão social e a manutenção da funcionalidade do idoso? Eu acho que eu acabei já respondendo um pouco, né, porque daí a gente tem, né, essa questão, né, do próprio processo de trabalho do terapeuta ocupacional, né, que é fazer essa avaliação, né, clínica, cognitiva, né, comunitária, social, enfim, desse usuário, e aí sim, né, buscar implementações dentro da sua prática cotidiana. O que eu digo assim, né, eu trabalho atenção primária e saúde do idoso, e a gente percebe muito o foco ainda, e isso né, é perceptível um pouco dentro das realidades dos municípios, voltado muito mais para questões individuais e de medicalização, até porque a gente, é uma dor, enfim, os idosos vêm com algumas queixas, né,
E aí a gente acaba não focando do que eu penso que é a intenção que o terapeuta ocupacional pode trabalhar muito, que é com outra perspectiva, né? São trabalhos em grupo, né? A gente voltando, por exemplo, daqui a pouquinho, práticas integrativas e complementares, dependendo da formação do próprio profissional. Então, outras áreas de atuação que saem desse sintoma de queixa, né? Que muitas vezes vem e sobrecarrega até a atenção primária, para um outro processo de olhar, um outro processo de ser e de fazer, né? Que eu acho que é isso que a gente está falhando aí enquanto política pública também, porque hoje a gente tem as atenções primárias aí meio né, esgotadas, né, nos seus processos, assim, né? E aí a gente não consegue expandir esse olhar para outros fazeres, né? Que eu acho que a gente precisa já tivemos momentos melhores, mas precisamos retomar, né? Essa questão de grupos, de autonomia, né? De socialidade, a gente precisa de socialização. Então são processos que para o idoso são assim primordiais aí para que se mantenha essa autonomia funcional, né? Uhum. Então você acredita que essas são as principais mudanças e melhorias que poderiam acontecer para valorizar, né, a política pública de saúde do idoso? Esse é um dos pontos que a gente ainda está falando ainda na atenção primária, que seria meu foco, né, de atenção, porque é onde eu estou voltada hoje. O primeiro ponto eu imagino que é o que a gente já está tentando fazer, ver se esse idoso é robusto, ver se ele está frágil, conseguir trabalhar com ele para que ele consiga manter o máximo de tempo possível a sua independência funcional. Não conseguindo chegar neste ponto, que eu acho que o terapeuta ocupacional tem um papel importantíssimo, a gente vai para a atenção secundária e terciária, que aí eu acho que a gente precisa sim ter instrumentos, né, estratégias de conseguir dar conta desses que estão super fragilizados ou hiperfragilizados, sem uma cadeia, né, de social, ou enfim, familiar que possa dar conta, enfim, acamados e mais comprometidos, né, que a gente ainda não tem, né, a nível de financiamentos de governo, né, nem home care ou outras estratégias na área da saúde que possa estar mais estabelecido, né, para essa população mais frágil. Então, primeiro ponto, claro, não deixar fragilizar. E o segundo momento é dar conta desses que precisam realmente de uma assistência mais ampliada, né? Uhum. E como nós, futuros profissionais da saúde, podemos contribuir para fortalecer a garantia desses direitos? O que eu penso, assim, a nível da questão das políticas públicas, né, elas acabam surgindo pelas demandas que vão acontecendo, né? Então, a gente diz assim, as políticas se formam pelas arenas sociais. Então, eu penso que o meio acadêmico é um meio riquíssimo, né, a nível até da questão de própria formação, de estudos, de pesquisas, que possam apresentar os caminhos que a gente tem tido hoje, né, na nossa realidade. E aí, além dessa questão da própria pesquisa e, né, implementação das práticas mesmo dos acadêmicos dentro das realidades, né, que seja da atenção primária ou secundária, a gente tem a importância da atualização desse profissional, né, e a gente tem percebido o quanto que a formação hoje em dia tem valorizado, né, esse campo de atuação para formar melhor o acadêmico, pensando nessa população idosa. E aí, a partir do momento dessa formação, a gente, né, tendo uma capacitação boa e contribuindo com essas formações e pesquisas, o máximo que a gente precisa na assistência, né, gente, eu acho que é a empatia, né? Então, assim, a gente tem, a população idosa é uma que, né, a gente às vezes fala, vai lá e faça, ou tome o seu remédio, ou, né, vocês tiveram até aqui na URI, né, a questão do simulador, que eu também participei da experiência bem importante, assim, que a gente acha que, né, vou dispensar, eu como enfermeiro, eu como médico, prescrevi, e ele que, né, a dificuldade, a limitação que a gente tem, né, e aí essa empatia, acho que desses novos acadêmicos aí que daqui a pouco estarão assumindo o seu processo de trabalho com a população idosa, eu acho que é super importante, né? É a questão de conseguir se colocar no lugar do próximo, né? E essa foi a importância do simulador, né? Porque colocava os futuros profissionais e profissionais da saúde já na situação de estar vivenciando o que o idoso vivencia, né, as realidades, para então ter esse olhar de pensar, nossa, nunca, né, parei para pensar tendo esse olhar, né, de se colocar no lugar do idoso. E para terminar então o episódio de hoje, qual conselho você deixaria para estudantes e profissionais que desejam atuar com o envelhecimento humano?
Eu acho que retoma a última fala que eu trago, assim, né? A importância da gente poder ter empatia, né? Eu acho que a gente, no nosso processo, se a gente, né, tem uma boa formação, a gente consegue olhar para o outro com esse amor, com esse carinho, com essa atenção, né? E tentar resolver, né, o máximo possível que está nas nossas condições de resolver. Eu acho que é a questão principal. E aí, assim, né, claro, vocês são aí, daqui a pouco, os novos integrantes, né, e dependendo da academia e a prática, talvez tragam para vocês alguns diferenciais. O que eu digo, assim, não esmoreçam no processo, porque às vezes a gente vem com vários ideais, né, na hora que a gente sai da nossa formação. E a gente que trabalha com o público, que são os profissionais que estão atuando agora, a gente percebe que muitos chegam com muita energia e que querem, e daqui a pouquinho os processos de trabalho vão te sucumbindo dentro de uma realidade que não é aquilo que a gente quer, né? O que a gente quer é esse olhar atento à realidade de cada um, que a gente possa mudar processos de fazer, e eu sou uma encantada pela atenção primária, né? Porque a gente tem a capacidade de fazer diferente, né? E aí o que eu digo, assim, não se sucumbam dentro desse processo, que vão pensar, eu só preciso de remédio, eu preciso, vai embora, já vem o próximo. Olhem para esse usuário, né? Olhem para essa pessoa que você está atendendo. Os idosos, muitas vezes, eles vão 10 mil vezes na atenção primária. Eu vivo dizendo isso quando a gente vai nas capacitações. Eles vão porque eles querem uma atenção, eles querem alguém para conversar, né? E a gente não está proporcionando muitas vezes isso, a gente não tem um grupo para que eles possam estar lá e falando um pouco de si, do que eles já foram, o que eles fizeram, o que eles têm, qual que é a sua experiência. Valorizem isso no usuário, né, quando vocês forem atender. Eu acho que o envelhecimento é isso, é claro, a gente precisa sim ter esses pontos, né, que são da clínica, das fragilidades, controle de diabetes, pressão, enfim, temos vários pontos que precisamos cuidar da clínica, mas não se trata essencialmente somente da clínica, né? Eu digo que os adoecimentos acontecem muito mais e eu sou encantada também pela saúde mental, muitas vezes pela nossa saúde mental. Então a depressão vem nos trazer muito mais sofrimento e muito mais agravos clínicos muitas vezes do que necessariamente algumas condições clínicas que daqui a pouquinho, se eu me mexer, se eu vou lá conversar com meu vizinho, se eu me alimento um pouquinho melhor, né, aquilo já não se faz tanto um agravamento clínico tão grande. Né? Então, revejam os processos, né? Quando vocês estiverem ali na prática, pensem um pouco, né? De que não é só lá dar um remédio, mandar embora e dizer vai, se virem, mas escutem, incluam, tragam junto, vejam o que tem na comunidade, de que eles possam estar participando e se integrando e trazendo as suas experiências também. É um olhar multi, né, Camila? Muito obrigada, então, Camila, pela sua participação e por compartilhar tanto conhecimento com nós. A terapia ocupacional tem um papel transformador na vida dos idosos, promovendo autonomia, dignidade e qualidade de vida. O seu olhar vai muito além da técnica, porque carrega sensibilidade e humanidade. Que essa conversa inspire outros profissionais e mostre como o cuidado pode ser um verdadeiro instrumento de mudança social. E se você nos ouviu até aqui, não se esqueça de seguir a Liga do Estudo do Envelhecimento Humano nas redes sociais. Até mais!